Os nossos convidados. Eu vou passar a apresentá-los para quem não conhece ao detalhe, claro que vocês já devem conhecer o Gonçalo e o João, mas eu vou dar aqui umas notinhas de currículo para ficarmos com uma ideia de quem eles são e também porque é que estão aqui. O João é advogado e também docente universitário, é sócio fundador da Gama Glória, vocês provavelmente já sabiam, uma sociedade de advogados sediada em Lisboa, e é também professor na Faculdade de Direito da Católica, em Lisboa. E onde leciona seminários sobre regulação de substâncias controladas e políticas de droga. Portanto, para além da sua ação, do seu trabalho profissional privado, digamos assim, tem também esta participação na vida académica e na lecionação. É consultor de diversas empresas, de governos, de pacientes, de ONGs, precisamente sobre este tema, a regulamentação do uso, da venda, da produção, do comércio, portanto, de substâncias controladas, em vários contextos, médicos, religiosos, espirituais e recreativos. Portanto, tem já uma vasta experiência a pensar sobre estes assuntos. Tem também um livro, não está aqui no currículo, mas que penso que se chama Drogas, Regular e Proteger, se não me engano, que aconselho vivamente, pequenino, mas to the point. Penso que haverá para aí uma segunda edição em breve, não é? Pronto, vamos estar atentos. Aconselho, espero que, já disse isto em privado, portanto posso ser em público, que seja um bocadinho mais extenso na abordagem do tema dos psicodélicos. Estamos certos que o nosso tema será também, e tenho a certeza que sim, porque também faz sentido com o decorrer dos tempos e o que se vai passando. Portanto, no campo dos psicodélicos, o João assessora clientes interessados em obter licenças para produzir psicodélicos, para realizar ensaios clínicos nesta área também, e na concepção de clínicas ou centros de retiros. Também é interessante, porque é um mundo que está a despontar agora e que carece de aconselhamento, vamos dizer assim. E ainda aconselha médicos, psicólogos e terapeutas sobre os riscos éticos e a responsabilidade associadas às terapias nesta área. Portanto, é um convidado mais do que qualificado para estar aqui presente hoje e nós estamos com a curiosidade de o ouvir sobre estes temas ou aqueles que vierem a propósito e também sobre as vossas questões que quiserem colocar no final da parte principal. O Gonçalo Matias, que também é um amigo especial, eles dois são amigos especiais do Safe Journey, devo dizer, desde o início. Têm sido muito generosos para connosco e nós estamos muito gratos por isso. Não são os únicos, temos outros amigos também generosos, mas queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer o apoio que têm dado, porque é mesmo de apoios deste género que nós vivemos, para além do que já referi antes. O Gonçalo é professor também de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Católica, também da Católica, onde, aprendi agora, concluiu licenciatura, mestrado e doutoramento. Nunca me aceitaram no outro lado. Pronto, era um homem de casa e não fez variações. Realizou investigação como Fulbright Visiting Scholar em Georgetown, na Law School Georgetown University. Atua especialmente nas áreas do direito regulatório, administrativo, constitucional e internacional. Também já foi professor convidado na Washington University em St. Louis, é advogado e também jurisconsulto, que foi uma coisa que nós pensávamos que estava um erro no cartaz. Eles já nos vai, o que é um jurisconsulto? Faz consultoria jurídica. É isso mesmo. Pronto, ok. Jurisconsulto, aquelas palavras que os advogados gostam de inventar. E já tem sorte de não ser em latim. E pronto, portanto, obrigado a ambos por estarem aqui. Eu, aliás, conheci o Gonçalo numa situação relativamente parecida, em que estava a ser apresentado o livro do João, e o Gonçalo, penso que até à última da hora, no dia anterior, assim, foi chamado para apresentar o livro, estava a Maria Carvalho também, e foi uma conversa super interessante. Eu gostei imenso da maneira como o Gonçalo, à última da hora, com pouca preparação, conduziu a sessão. Para além de ser nosso amigo, achámos que era a pessoa ideal para estar aqui e provocar o João a pensar mais a fundo sobre estes temas. E falar. E dizer o que tiver que dizer, tanto durante a sessão como nas perguntas. Normalmente estas sessões nós somos flexíveis, hoje, na cima estamos aqui a uma hora mais matutina do que é habitual, e portanto, normalmente 45 minutos, give or take mais 20, estão à vontade, para que a conversa flua e depois chega a nossa vez também de podermos participar. Nós normalmente não gravamos as perguntas e respostas, mas decidimos na última vez que vamos passar a gravar também, portanto quem fizer perguntas tenha isso em consideração, a vossa voz, a vossa cara não se vai ver provavelmente, mas a vossa voz vai se ouvir, vai ficar público, nas condicionantes que já referi, mas pronto, nunca houve problemas a esse respeito, mas como não fazíamos e agora estamos a fazer, mas essa fase tem sido tão interessante nas sessões anteriores, achámos que não fazia muito sentido deixá-las de fora, e por isso, vamos a isto, e cá estamos para vos ouvir. Obrigado. Então, como eu sou o entrevistador, começo eu. Para dizer que agradecer ao Pedro e à Safe Journey o convite, é um gosto enorme estar aqui.
e agradecer ao João também a hospitalidade. Eu devo dizer que, para além desta abertura, nós todos conhecemos o João, aliás, estamos em casa dele, na nossa casa, na verdade. Aliás, tenho ali, para quem não sabe, tenho ali um armário, a Patrícia sabe, onde eu, quando chego, de facto, vou trocar e, portanto, estou também em casa. Mas para quem não sabe, e isto é a parte que o João, por ser modesto, não revela, o João é hoje uma referência mundial, nacional, já era há muito tempo, mas é hoje uma referência mundial, e não estou a brincar, na área do direito da regulação das substâncias controladas. É uma voz ouvida em todo o mundo, é ouvido por organizações internacionais, escreve e publica internacionalmente, e é uma área onde há muito pouca gente, e sobretudo muito pouca gente com qualidade. Não, porque é tão difícil que ninguém se atreve. É tão difícil que ninguém se atreve. Só gente com muita qualidade e muita autoconfiança é que pode entrar neste campo. E por isso é para nós, para mim e para todos nós, acho eu, um privilégio poder estar aqui com o João. Eu talvez começasse por dizer umas coisas genéricas. Eu também entrei no mundo das drogas pela mão do João. Aliás, quase tudo o que de bom me aconteceu na vida foi o João que me trouxe, incluindo este grupo de amigos e este tema, e também tenho trabalhado profissionalmente, sobretudo na área da cannabis, mas tenho trabalhado profissionalmente e, portanto, vou tentar aqui dar um pouco a minha visão sobre o tema. Talvez, se houver interesse, também falar um pouco sobre a regulação da cannabis, que é que está mais avançado e pode servir de exemplo para os psicadélicos seguirem, num certo sentido. Enfim, e vou, evidentemente, deixar brilhar o João, que é isso que nós todos queremos hoje. O tema da regulação das substâncias controladas é um tema fascinante em direito. Qualquer jurista devia estudar, porque corresponde àquilo que nós hoje chamamos um direito multinível. É um direito que está verdadeiramente em vários níveis de regulação. E quando falamos em direito multinível, estamos a pensar... O direito, muitas vezes, é visto como local, estadual, muito direcionado a práticas que são locais. E depois temos um direito internacional, que muitas vezes é visto como o direito que regula a relação entre os Estados. Mas este direito das substâncias controladas, digamos assim, é um direito que entra nas várias convenções, mas tudo o resto que está à sua volta, e nomeadamente decisões dos órgãos das Nações Unidas que foram criados à volta destas convenções e outros órgãos que têm que se relacionar com a problemática. Portanto, esse é um universo que nós não podemos desconhecer quando pensamos no direito das substâncias controladas. Depois temos ainda um outro layer, que é o layer da União Europeia, e esse é um layer hoje em crescimento e que tem suscitado imenso interesse. Desde logo, por exemplo, quando alguns países, desde logo quando Portugal quis descriminalizar, e descriminalizou nos anos 2000, também podemos falar sobre isso um pouco mais, o consumo de drogas, pôs desde logo a questão de saber se isso era compatível quer com o direito internacional, quer com o direito da União Europeia. Portanto, as decisões nacionais têm sempre este confronto necessário com o direito europeu e o direito internacional. Isso passa-se agora com a Alemanha, que está não só a descriminalizar, como a regular o uso recreativo de cannabis e mais uma vez a discussão está em cima da mesa. E depois temos o layer nacional. E estes três layers não têm, enfim, para não juristas isto pode ser um pouco estranho, porque pareceria óbvio que há uma hierarquia, não é? Que umas coisas respondem às outras, que umas estão acima das outras, mas isso não é necessariamente verdade. E não é só no direito regulatório das substâncias, é em qualquer ramo do direito, mas aqui em particular não se consegue estabelecer uma hierarquia absoluta entre normas, porque elas estão em planos diversos. Isto é, quando se legisla na União Europeia, a União Europeia não está debaixo das Nações Unidas, nem as Nações Unidas estão acima da União Europeia. Portanto, verdadeiramente, por isso é que dizemos multinível, porque há aqui vários níveis, vários patamares, e estes patamares cruzam-se nos campos, não se cruzam noutros, e não estão necessariamente numa relação hierárquica. E isso abre, é uma enorme dificuldade, portanto, os juristas têm muita dificuldade em lidar com isto, os próprios tribunais têm muita dificuldade em lidar com isso. Nós vimos num caso muito importante no direito das substâncias controladas, que é o caso Canavape, que é o caso de uma empresa checa que vendia vapers com cannabis em França, e os proprietários dessa empresa foram presos
e depois houve todo um julgamento em França, isto chega ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e o Tribunal de Justiça da União Europeia diz, porque aquilo tinha CBD, e o Tribunal de Justiça da União Europeia diz que CBD não é um narcótico, e isto põe em causa, de certa maneira, a interpretação que se fazia da Convenção das Nações Unidas, e, portanto, isto mostra que há aqui uma dificuldade enorme em harmonizar isto. Mas também, para os temas aqui que nos interessam e que vamos discutir, abre oportunidades, porque, no fundo, o facto de existirem estes layers diferentes permite-nos fazer interpretações distintas. O direito é, sobretudo, interpretação, não resulta daquilo que está lá escrito e que nós interpretamos literalmente, senão nós não servíamos para nada. Já servíamos para pouco, mas senão não servíamos para nada. O que é interessante no direito é precisamente a margem de interpretação que se faz das normas e a possibilidade que nós temos, ou a capacidade que nós temos, de lidar com normas diferentes e de chegar a um resultado que é um resultado justo e desejável, que é no fundo aquilo que nós queremos. E estes vários layers de regulação permitem-nos isso. Permitem-nos chegar a um resultado justo e que, no caso, em particular dos psicadélicos, e não me vou meter na investigação científica, porque há aqui quem sabe muito mais do que eu, é óbvio que o resultado justo é que estas substâncias possam ser usadas em benefício das pessoas e com tantas vantagens que têm sido vistas na investigação científica. Portanto, a nós, somos os carpinteiros das normas, temos que garantir que o resultado é isso que nos pedem. Vocês estão a fazer investigação científica, vocês sabem as vantagens que isto traz, nós temos que chegar a uma solução em que isto seja bom para as pessoas e também proteja as pessoas. Portanto, no fundo, o título do João, como sempre, é brilhantíssimo: regular e proteger, é isso mesmo, é proteger as pessoas, garantir que aqueles que precisam de ter acesso têm acesso e que aqueles que podem ter danos ou magoar-se com esse acesso são protegidos. Portanto, vamos, no fundo, proteger todos, a comunidade e os pacientes e todos aqueles que precisam. E é neste cruzamento que nós trabalhamos. E depois desta introdução, que já vai longa demais, nós talvez começasse pelo tema dos psicadélicos, que é o que mais nos traz aqui, e depois, se tiverem interesse e se acharem que o tema da cannabis pode ajudar um bocadinho a perceber, do ponto de vista regulatório, o caminho que está a ser feito, também podemos talvez chegar aí. Agora, João, primeira pergunta. Nós sabemos que as convenções têm uma lista de substâncias controladas. Os psicadélicos são substâncias controladas, não são substâncias controladas? Estão lá todos, não estão lá todos? Como é que é? Hoje estou a cumprir um dos meus fetiches, que é ter moral com o professor Gonçalo Matias. Coisa que já gerou muitas paixões na Universidade Portuguesa. Bom, então, sobre essa matéria, os psicadélicos, ou seja, várias substâncias que podemos agrupar nessa denominação, a maior parte deles, e aqueles da psilocibina, o LSD, o MDMA, estão descritos nas convenções e muitas das alterações das convenções foram motivadas pela utilização política ou pelo reaparecimento dos psicadélicos nos anos 60 e 70, como sabemos, na criação ou na recriação da guerra às drogas, independentemente, agora tendo uma posição neutral sobre isso, mas foram essas substâncias que estiveram na origem com extrema manipulação, com menor manipulação, e depois o MDMA nos anos 80 e 90, porque essas questões são sempre políticas, as leis reagem a impulsos políticos. Quando o Estado de Oregon agora decide recriminalizar drogas, depois descriminalizar, seguindo um pouco o modelo português, são também questões políticas que nada têm a ver com psicadélicos, mas que por arrasto levam os psicadélicos. É muito interessante que a política de drogas mais recente anda sempre a reboque da heroína e agora da crise dos opiáceos, e nos anos 60 e 70 andou a reboque ou a pretexto, como queremos ver, dos psicadélicos. Portanto, há sempre uma criação cultural à volta de drogas que tenham maior visibilidade ou até que tenham maior impacto na vida das pessoas. Agora, até há pouco tempo ouvi um podcast de uma autora inglesa, não me recordo o nome, que escreveu um livro sobre a cena psicadélica à volta da música de dança do Reino Unido,
em que ela refere uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é muito interessante, que é o facto da música eletrónica nos anos 90 ter surgido, e a cultura à volta da música eletrónica terem surgido como rotuladas de acid house, foi buscar os fantasmas do LSD dos anos 60 e 70. Não é? Portanto, uma cultura à volta de uma substância que é o MDMA é rotulada com a palavra ácido. E isso levou a reações no Reino Unido de os políticos acharem que havia festas com 10 mil pessoas a circularem numa cidade todas em LSD, que é diferente de 10 mil pessoas tomando MDMA. Mas o nome que era dado, e em cultura ou em preparação que é normal nos interlocutores em matéria de drogas, levou a esse ressurgimento semântico e uma sobre-reação. Isto para mostrar que as convenções, sim, estas substâncias são controladas. Eu diria que depois podemos falar em concreto de exceções por razões diferentes que podemos enquadrar num conceito pelo menos cultural de psicodélicos, como a ketamina ou a ibogaína. A ayahuasca depois tem problemas mais complexos também, diferentes, mas o DMT presente na ayahuasca é uma substância controlada e os países seguem os modelos das convenções. As convenções de drogas das Nações Unidas que o Gonçalo referiu são dos instrumentos de direito internacional mais universais de todos. São mais universais do que convenções que tratam de problemas muito mais importantes, como, por exemplo, a proibição da escravatura, da venda de pessoas, etc. Mas, pela sua história, por virem anexos ao Tratado de Versalhes no princípio do século XX, as primeiras convenções sobre o ópio, criou-se essa cultura de serem sempre ratificadas e portanto, tem uma adoção quase universal. Não é pela razão mais óbvia ou mais racional do spillover effect, ou seja, que não fazia sentido proibir nos países e sendo permitido de outros, tem a ver com esta digamos, origem histórica. E depois, como o Gonçalo também referiu, os países têm legitimidade na sua soberania para manter uma decisão última sobre o que criminalizar ou não. Portanto, também o objeto é criminalizar. Se calhar, e aí para te perguntar,